Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de microbiologia. Não se importem com o meu cenário, pois ele está improvisado. O que importa é que hoje a gente finalmente vai aprender sobre o gênero Enterococcus e vamos falar sobre a Enterococcus faecium e a Enterococcus fecalis. Mas antes de começar, vamos revisar? Bora lá! Estamos falando de bactérias gram-positivas do formato cocci, as bolinhas. Dentro desse grupo, temos as que são catalase positivo, as Staphylococcus e as catalase negativas, as Streptococcus. Todas as aulas de Staphylococcus já estão disponíveis. Olhando para Streptococcus, podemos dividi-las em 3 grupos de acordo com a sua capacidade de quebrar hemoglobina. Temos as que vão quebrar parcialmente, as alfa-hemolíticas, as que vão quebrar totalmente, beta-hemolíticas, e as que não vão conseguir quebrar, as gama-hemolíticas. Aulas passadas, vimos as principais alfa-hemolíticas, Pneumoniae e grupo Viridans, e também vimos as beta-hemolíticas, a Streptococcus pyogenes e a Streptococcus agalacti. E finalmente, vamos ver sobre as principais gama-hemolíticas, ou seja, as que não conseguem ou quebram muito pouco hemoglobina. Assim como usamos anteriormente testes para diferenciar as espécies desses grupos, vamos ter um teste para diferenciar as gama-hemolíticas. Lembra que nas alfa-hemolíticas fazíamos o teste de sensibilidade à optoquina, nas beta-hemolíticas fizemos com a bacitracina e agora, nas gama-hemolíticas, não será feito com antibiótico, mas sim com sal. Se a bactéria cresce numa concentração de 6,5% de NaCl, então ela é do gênero Enterococcus. Se ela não consegue crescer em 6,5% de NaCl, então ela não é Enterococcus. Outro teste que podemos usar para diferenciar Enterococcus de não Enterococcus é o teste da bile-escolina H, em que a gente vai usar sais de bile, porque até na bile essas safadas conseguem crescer. No teste bile-escolina H, em um tubo ou em uma placa, você vai colocar uma misturinha de substâncias. São elas: peptona, extrato de carne, sais biliares, escolina, citrato férrico e H. Na presença de bile, a Enterococcus consegue hidrolisar escolina em glicose e escoletina. Essa escoletina formada reage com íons de ferro do citrato férrico e depois de 1 ou 2 dias, isso resulta em um tom preto nos tubos ou na placa, ou seja, o seu teste deu positivo. Então vamos fazer a colinha da Enterococcus com o que a gente sabe até agora. Lembrando que aqui eu estou englobando tantas espécies fecalis quanto a faecium. Elas são gram-positivas, catalase negativas, porque elas são Streptococcus, são gama-hemolíticas, ou seja, elas não conseguem ou quebram muito pouco a hemoglobina. Elas conseguem crescer no ambiente que tenha NaCl numa concentração de 6,5% e também dão positivo no teste de bile-escolina H. E não se surpreenda por elas sobreviverem em bile e sal não, tá? Porque essas bactérias são muito resistentes. Pra vocês terem ideia, elas conseguem sobreviver 30 minutos numa temperatura de 60 graus. Outra coisa que pode ser usada para diferenciar essas bactérias é o teste PIR. Esse teste pode ser usado para diferenciar tanto as Enterococcus do grupo D, que é o nosso caso de hoje, quanto as Streptococcus do grupo A, que são as bactérias mais comuns causadoras da garganta inflamada. Lembra que a gente já viu? E por que a gente consegue identificar esses 2 grupos nesse teste? Porque essas bactérias conseguem hidrolisar, e vocês me perdoem, mas eu vou ler porque isso aqui é um trava-língua para mim, só um segundo. Essas bactérias conseguem hidrolisar a L-pirrolidonil beta-naftilamida. E por que elas conseguem hidrolisar, quebrar isso? Porque elas têm uma enzima chamada pirrolidonil peptase. Vamos dar uma olhada como é esse teste? Basicamente, no teste PIR, você vai colocar um disquinho impregnado com L-pirrolidonil beta-naftilamida na lâmina e fazer um esfregaço da amostra que você quer analisar nesse disco. Se as bactérias desse esfregaço tiverem a enzima pirrolidonil peptidase, ela vai fazer a hidrólise, ou seja, ela vai quebrar essa molécula. Se essa quebra realmente acontece, quer dizer que eu vou ter só a porção beta-naftilamida livre. Quando então eu adicionar um reagente que reage só com a beta-naftilamida livre, o meu disco vai ficar vermelho, ou seja, o meu teste vai dar positivo. Se eu não tiver essa porção livre, porque essas bactérias não têm essa enzima para quebrar,
Então o meu disco não muda de cor, ou seja, meu teste deu negativo, não faz parte desses grupos. E como eu comentei, na classificação de Lancefield, que eu já expliquei em aulas passadas, elas são do grupo D. E se você der uma olhadinha nelas no microscópio, você vai perceber que elas formam grupinhos de 2 para fazer as correntes, ou seja, são diplococos em forma de corrente. Elas parecem até uma cápsula, sabe, de medicamento. Essas bactérias podem ser encontradas naturalmente na microbiota de alguns indivíduos, e você não vai se surpreender se eu disser que o local delas é o trato gastrointestinal. Afinal, o nome já entrega, né? Então, entero vem de intestinos, cocos são as bolinhas, e fecalis lembra fecal e fecium lembra fezes. A espécie mais popular desse gênero Enterococcus, sem dúvida, é a fecalis. A maioria das infecções que você vai encontrar aí é por fecalis. A fecium já é mais rara. Fatores de virulência. Vamos agora para os superpoderes que essas bactérias adquiriram e tornam a nossa vida um grande inferno. Lembrando que, mais uma vez, gente, se você tem essa bactéria na sua microbiota normal, tá tudo bem, não quer dizer que você está doente. O problema é se o número dessa população é muito maior do que deveria ser e se ela vai parar num local que não devia. Primeiro fator de virulência é importantíssimo. No geral, as enterococcus, elas já têm uma resistência natural à penicilina G e cefalosporinas. Provavelmente elas têm ali as proteínas de ligação a penicilinas modificadas. E para piorar, um fator de virulência que nos preocupa muito é que essas bactérias podem adquirir o gene VAN. Esse gene faz com que elas se tornem resistentes à vancomicina. Gene VAN, vancomicina. E eu não sei se vocês já tiveram farmacologia de antibióticos, um dia vamos ter aqui no canal, mas se você não sabe, a vancomicina é um dos nossos antibióticos mais potentes, assim. Então, no momento que essas bactérias se tornam resistentes à vancomicina, é um problemão pra gente. Geralmente são infecções muito mais sérias e muito mais difíceis de tratar. A gente vai falar sobre elas já já. Essas cepas que são resistentes à vancomicina recebem até um nome especial, que são os enterococcus resistentes à vancomicina, os ERV. E como essa resistência funciona? As bactérias conseguem montar uma espécie de super escudo. Para isso, precursores da parede celular delas, com a sequência de peptídeos D-ala, ficam em posições cruzadas. Assim, é muito difícil quebrar esse escudo e conseguir penetrar. O mecanismo de ação da vancomicina é se ligar justamente nesses segmentos D-ala e impedir que eles formem essas posições cruzadas. Assim, a bactéria fica sem esse escudo poderoso. Entretanto, se a bactéria adquire o gene VAN, esses segmentos D-ala mudam para D-ala-D-lactato. Assim, a vancomicina não reconhece mais o seu alvo e a bactéria consegue formar tranquilamente o seu escudo, sem ninguém atrapalhar, o que a torna muito resistente e muito difícil de matar. Manifestações clínicas. Essas bactérias são encontradas no ambiente hospitalar. Então imagina que você deu entrada no hospital por algum motivo aleatório. Sei lá, fui fazer um procedimento estético, fui fazer meu nariz. E aí você acabou pegando essa bactéria nesse ambiente, pode ser que após 48 horas você já comece a manifestar sintomas. Mas, sem dúvida, a gente percebe que elas estão muito mais associadas a certos pacientes, que são pacientes que passaram por cirurgias gastrointestinais e do sistema geniturinário. Porque lembre-se, no momento que você mexe por ali, você está abrindo portas para essas bactérias que já estão no seu organismo acabem indo parar na sua corrente sanguínea e chegar em locais que elas não deveriam. Então a gente tem uma grande preocupação com pacientes que têm problemas cardiovasculares, você já vai entender por quê, imunossuprimidos, pacientes que já tomaram muitos antibióticos, que estão internados há muito tempo, que colocaram catéter no coração, você já vai entender por quê, ou também pacientes que colocaram catéter urinário. Sem dúvida, as manifestações mais comuns acontecem nesses pacientes que colocaram os catéteres urinários, mas sem dúvida também é bem perigoso pacientes que já têm problemas cardiovasculares ou que estão ali mexendo no coração, colocando catéter e tal,
Por quê? Se essas bactérias vão parar lá no seu coração, e principalmente, gente, se você já tem problema no coração, se você já tem problema nas válvulas cardíacas, elas podem acabar causando uma endocardite bacteriana subaguda. E como eu comentei, elas podem parar lá no seu coração de duas formas. Ou você estava inoculando elas diretamente, né, quando colocaram um catéter lá no seu coração, ou também se você fez uma cirurgia gastrointestinal, geniturinária e acabou abrindo essa porta de entrada porque elas foram para a nossa corrente sanguínea e chegaram no seu coração. E outro problema que essas bactérias podem causar é a colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar. Lembre-se, né, que essas bactérias conseguem crescer na bile. E por fim, elas também podem causar infecções em feridas cirúrgicas. Diagnóstico. No diagnóstico, você vai ter que dar uma de Sherlock Holmes, isolando-as de amostras, pode ser de sangue, pus, urina, logicamente vai depender do tipo de infecção que o paciente tem. E aí você vai aplicar as técnicas de identificação que a gente já comentou. No caso de endocardites, pode ser possível, através de um ecocardiograma, você conseguir enxergar mesmo o estrago que as bactérias fizeram. E no caso de infecções no trato urinário, você vai perceber que a urina está com um pH bem básico, acima de 7. Tratamento. Para enterococos fecales, você pode utilizar penicilinas, como a penicilina G e ampicilina, e também aminoglicosídeos, como a gentamicina e streptomicina. Só que, como eu não sei se vocês já tiveram aula de antibióticos, eu só vou esclarecer uma parte aqui. É interessante você utilizar uma penicilina e um aminoglicosídeo juntos, porque eles têm efeito sinérgico. Porque a ideia é que algumas classes de antibióticos agem na parede da bactéria, enfraquecendo esse super escudo delas. É o que as penicilinas fazem, é o que a vancomicina faz. E aí, quando você enfraquece essa barreira, essa parede, aí sim os aminoglicosídeos conseguem entrar e fazer o seu trabalho. Já para Enterococcus faecium, ela é bem mais provável de já ser naturalmente resistente a penicilinas, então, logicamente, não vamos usá-los. Vamos ter que usar aqui vancomicina. Entretanto, se você identificar que são bactérias que também têm resistência à vancomicina de ambas as espécies, você vai ter que usar outra coisa. Então, a linezolida ou a daptomicina também são opções. Profilaxia. Infelizmente, não existe vacina, mas o que a gente pode fazer para prevenir é esses pacientes que já têm problemas cardiovasculares, problema nas válvulas cardíacas e que vão passar por procedimentos no trato gastrointestinal, geniturinário, é já dar um antibiótico como profilaxia. Então, você pode dar uma penicilina com um aminoglicosídeo como a gentamicina. É isso, espero que tenham gostado dessa videoaula. Se já tiver material de estudo disponível dela, vai estar no primeiro comentário desse vídeo e, logicamente, também na descrição. Não esquece de me seguir no TikTok, no Instagram e compartilha com a sua turma inteira, dá like, comenta e é isso aí, até a próxima aula. Beijinho!